Olá pessoal, começando o vídeo como prometido de correção das questões do exame 36. Graças a Deus nas questões não tivemos nenhum problema, pelo contrário, né? Tava tudo ali dentro do que a gente trabalhou nas aulas, então tudo dentro do esperado. Os alunos foram muito bem, imagino que você também não teve muita dificuldade nas questões, talvez uma ou outra um pouquinho mais difíceis. Hoje aqui com a companhia do meu Piquitito, que ele já está virando adorno aqui, né, das nossas aulas, todas as aulas participando, sabe tudo direito do trabalho essa pessoinha aí. Então vamos lá? Essa prova, bom, já falei tudo que eu tinha para falar na nossa live, já comentei sobre a peça no vídeo de peças, vamos focar aqui nas questões. Respirando fundo, pelo menos agora é bem mais tranquilo. Agora, essa prova serviu para comprovar aquilo que eu sempre falo com os alunos. Comece pelas questões sem ler o enunciado da peça. Porque não adianta nada você ler o enunciado da peça e ir para as questões. Nessa prova, se o aluno começou pelas questões sem ler a peça, ele fez as questões tranquilo. Fez as questões tranquilo, questões simples, que a gente vai ver aqui na correção. Agora, se ele começou pela peça, ou se ele pensou em ler a peça e depois ir para a questão, quando ele leu aquela peça e não identificou, ficou um tempão ali tentando identificar. Quando identificou que era o mandado de segurança, deu aquele desespero? Com certeza, você não fez as questões com aquela tranquilidade, aquela paz no coração que eu digo que existe quando você começa pelas questões. Então, gente, assim, eu não gostaria de dizer, eu avisei, não. Mas, olha, usa isso como lição para quem não começou pelas questões. Eu sempre falo, não existe um jeito certo ou um jeito errado de começar. Cada um precisa experimentar se começa pela peça, se começa pelas questões. Mas, certamente, nessa prova, quem começou pelas questões sem ler o enunciado da peça teve muito mais facilidade para responder as questões que estavam relativamente simples. Agora, o abalo emocional de quem viu que a peça era um mandado de segurança ou de quem ficou tentando achar, identificar e não identificava e acabou fazendo um recurso ordinário, não estava 100% para fazer a peça. Não estava. Vamos lá. Primeira questão, de número 1. Como a gente sempre faz, como que é? A gente começa lendo as perguntas, primeiro letra A, letra B, para depois ler o enunciado. Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho decorrem do contrato de trabalho entre o banco e Napoleão, no que concerne ao pagamento de horas extras? E na audiência da ação trabalhista, como advogado da parte ré, que tese jurídica você sustentaria para rechaçar o requerimento da parte autora de confissão em razão do preposto do banco? Então, ó, preposto. Quer rechaçar o requerimento de confissão por não ser empregado. Ó, essa aqui é a letra B, você não precisa nem ler o enunciado para responder. Mas vamos lá. Napoleão é bancário e estava desempregado. Recentemente foi contratado como caixa pelo Banco Nosso Dinheiro, com um salário de R$4.000, mais uma gratificação fixa de R$1.000 para remunerar 2 horas extras diárias de trabalho. Napoleão, no curso do contrato de trabalho, em 21 de 2 de 2020, ajuizou uma ação trabalhista em face do banco. Na audiência, o banco foi representado por preposto, não por empregado, tendo sido requerido pela parte autora a confissão da parte ré. Sobre o fato narrado, considerando a legislação vigente trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado, responda aos itens a seguir. Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho decorrem do contrato de trabalho entre o banco e Napoleão, no que concerne ao pagamento de horas extras? Essa questão foi a mais difícil da prova. E como eu falo com você, já começa, ó, na primeira, na letra A, já começa aquela para dar o choque no aluno. Quem saiu pela questão de cargo de confiança, de gratificação com função, está errado. Está errado. O salário dele era R$4.000. Ele recebeu quanto de gratificação? 25%, ou seja, R$1.000. R$1.000 corresponde a 25%. É cargo de gerência? Não, porque gerência é 40%. É aquele lá do gerente de agência? Também não. Então, ele pode fazer horas extras? Não. Quando o empregado trabalha e faz horas extras, ele é remunerado
por essas horas extras que ele trabalhou, e aí ele vai receber 50, com o adicional mínimo de 50%. Só que aqui não era o caso. Leia de novo aqui, ó. Com mais uma gratificação fixa de R$1.000 para remunerar 2 horas extras diárias. Olha, para remunerar 2 horas extras diárias. Ele está fazendo o quê? Uma pré-contratação de horas extras. Sim, aqui é uma pré-contratação de horas extras. Porque se é uma gratificação de função, em razão de algum cargo de confiança que ele vai exercer, ele não vai ter controle de jornada. Se é aqueles 40%, ele não vai ter controle de jornada. Se é aquele empregado que trabalha, que recebe 1/3 a mais, que tem jornada de 8 horas, não são horas extras que ele está recebendo. A jornada dele é de 8 horas e ele recebe 1/3 a mais. Aqui está falando uma gratificação para remunerar horas extras, ou seja, está pré-contratando horas extras. Gente, o nome, horas extras, extras. Horas extras não podem ser pré-contratadas, elas vão ser remuneradas à medida que o empregado vá fazendo, ainda que elas sejam habituais. Então, é vedada a contratação de horas, de pré-contratação de horas extras. Mas se você não sabia disso na hora da prova, não tem problema nenhum. Você vai procurar pelo quê? Bancário ou horas extras. E vai ler. Eu sei que vai te remeter lá para a súmula 102, vai estar errado. Vai te remeter para a súmula 109, vai estar errado. Vai te remeter para o artigo 244, vai estar errado. Mas quando ela te remeter para o artigo 159, súmula. A súmula 199, item 1 do TST. Porque, gente, olha só, aprenda uma coisa. O índice remissivo vai te remeter para um monte de lugares. Porque quando o professor faz índice remissivo, ele está pensando numa situação. O que é a sua obrigação fazer? Ler tudo que está ali. Então, às vezes, te remeteu lá para o artigo 244. Aí você leu o 244, bom, não é aqui que eu vou me encaixar. Aí você leu a remissão lá embaixo, da súmula 199, tem isso. Olha, está aqui a minha resposta. Então, leia antes de responder para não correr o risco de errar. Então, aqui, nessa súmula 199, tem o que ela diz? A contratação de serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com adicional de no mínimo 50%, as quais não configuram pré-contratações pactuadas após a admissão. Lógico, se é após, não é pré. Então, aqui nesse caso, como que a gente responderia? Que implicações jurídicas de caráter de direito material do trabalho decorrem do contrato de trabalho entre o banco e Napoleão no que concerne ao pagamento de horas extras, justifique. Lembra do que a gente sempre tem que fazer. Aplicar essa súmula e pegar essa súmula, que é geral, e aplicar no nosso caso concreto. Ah, eu posso copiar? Pode copiar, desde que depois que você copiar, você faça aquilo que a gente treinou em todas as aulas. Ponto. Neste caso, no caso em tela, o fulaninho não pode pré-contratar horas extras, razão pela qual essa pré-contratação é nula, porque é vedada a pré-contratação, significa que ele vai ter direito de receber ainda as horas extras que, porventura, ele faça. Então, aqui, ó, como que a gente responde? Sem copiar. A pré-contratação de horas extras é vedada. No caso de Napoleão, ó, sempre coloca o nome do fulaninho, sempre coloca o nome do fulaninho. No caso de Napoleão, as horas extras que foram contratadas antecipadamente são nulas, sendo que a gratificação de R$1.000 integrará a remuneração e ainda serão devidos os pagamentos de horas extras laboradas. De acordo, ó, faltou aqui a súmula. De acordo com a súmula 199, item 1 do TST. Ai, professora. Você quer colocar a súmula não, senão a gente perde 0,1. Certo? Letra B. Na audiência da ação trabalhista como advogado da parte ré, qual tese jurídica você sustentaria para rechaçar o requerimento da parte autora de confissão em razão do preposto do banco não ser empregado? Preposto precisa ser empregado, gente? Não, preposto não precisa ser empregado. Aqui eu vou procurar pelo quê? Audiência, por preposto, e aí eu vou chegar
no artigo 843 da CLT, parágrafos 1º e 3º. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente de comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. E parágrafo 3º. Quando já falou qualquer outro preposto, está dizendo que não precisa ser empregado. Mas, para ficar ainda mais claro, o preposto a que se refere o parágrafo 1º desse artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Então, respondendo aqui, na audiência da ação trabalhista, como advogado da parte ré, qual tese jurídica você sustentaria para rechaçar o requerimento da parte autora de confissão em razão do preposto do banco não ser empregado? Não ocorreu confissão do banco, uma vez que a CLT autoriza que o reclamado seja representado em audiência por qualquer preposto que tenha conhecimento dos fatos, independente de ser empregado, nos termos do artigo 843, parágrafo 1º e 3º da CLT. No gabarito, gente, ele apresentou o parágrafo 1º, mas eu acredito que eles vão expandir também, ainda mais depois de tudo que a gente teve, claro, considerando que eles façam a correção das provas, eles vão considerar também o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º também responde a essa questão de que o preposto não precisa ser empregado, certo? Questão de número 2. A fim de rebater o pedido de Marcelo, que tese jurídica, qual a tese jurídica a ser desenvolvida? Então, quer saber a tese jurídica a ser desenvolvida. E letra B, considerando os interesses de seu cliente, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e que a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual a medida jurídica deverá ser apresentada de imediato, a fim de evitar o deslocamento para São Paulo. Tranquilinha, né? Bom, vamos lá. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual tese jurídica? E qual medida para evitar que ele se desloque para São Paulo, a empresa? Marcelo Pereira, residente domiciliado em Vitória, Espírito Santo, trabalhou na sociedade empresária Caminhos Futuros Limitada, situada em Vitória, Espírito Santo, como auxiliar de departamento pessoal, composto inicialmente por 3 pessoas. João, colega que fazia o mesmo serviço que Lúcio, o gerente, e ele, Marcelo. Durante o contrato de trabalho, Lúcio foi dispensado e somente 6 meses depois, olha aqui a questão, somente 6 meses depois, outro gerente foi contratado. Nesse período de ausência de gerente específico, olha, período de ausência de gerente específico, as funções do cargo ficaram sendo desempenhadas por Marcelo. Após a dispensa de Marcelo, outro gerente foi contratado. Após ser dispensado, Marcelo contratou o advogado de São Paulo, o qual ajuizou reclamação trabalhista distribuída à 200ª Vara do Trabalho de São Paulo. Tá certo isso, gente? Requerendo que lhe fossem pagas as diferenças salariais entre o seu salário e o do gerente de RH, departamento pessoal, no período de 6 meses, por haver permanecido no lugar do gerente Lúcio. Diante disso, considerando a legislação trabalhista em vigor e o entendimento jurisprudencial consolidado, na qualidade de advogado da sociedade empresária, responda aos itens a seguir. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual tese jurídica a ser desenvolvida? Se você, por acaso, pensou em equiparação salarial, não, gente. Aqui ele não está pedindo equiparação salarial com o Lúcio. Até porque, para pedir equiparação salarial com o Lúcio, eles tinham que ser contemporâneos. Ele está pedindo a diferença salarial naquele momento em que ele substituiu o Lúcio no cargo. Só que esse cargo não foi uma substituição temporária, como a gente cansou de fazer questões, peças inclusive, quando o empregado sai de férias e aí vai o outro empregado e substitui em caráter não eventual, né, mas por um período determinado. Depois o empregado volta das férias, ou o empregado está de licença, está afastado por alguma questão, algum auxílio doença, tem algum afastamento e vai ter um outro empregado que vai substituir aquele. O empregado que está substituindo, o substituto, ele tem o direito de receber o salário do substituído. Mas aqui,
não era uma substituição provisória. Aqui era um cargo que estava vacante. Ele ficou vago durante 6 meses. Não houve uma substituição efetiva de um empregado ali. Então, ele só fazia as mesmas funções, mas o cargo continuou vacante. E quando a gente fala em vacância de cargo, a gente não vai lá para o item 1 da súmula 159. A gente vai para o item seguinte, que é o item 2 da súmula 159. Vago cargo em definitivo. Por que em definitivo? Porque o Lúcio ele foi dispensado. Então, não estava provisório, não era aquela substituição provisória que ele saiu um pouquinho e depois vai voltar. Não, é definitivo. Se é uma vacância definitiva, ele não tem como pleitear os mesmos salários, ainda que ele exercesse as mesmas funções, porque seria um caso de equiparação com o empregado que não é contemporâneo na função, também não teria direito. Então, respondendo essa questão aqui, olha o que diz a súmula 159, item 2. Vago cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual do seu antecessor. Certo? Então, letra A. A fim de rebater o pedido de Marcelo, qual tese jurídica deve ser desenvolvida? Quando o Lúcio deixou a empresa, o cargo ficou vago por 6 meses. Considerando a vacância, Marcelo não tem direito a receber o salário pago por Lúcio, nos termos da súmula 159, item 2 do TST, e artigo 450 da CLT, que também fala nesse caso. Letra B. Considerando os interesses do seu cliente, a sociedade empresária, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual medida jurídica deverá ser apresentada de imediato, a fim de evitar o deslocamento para São Paulo. Tranquilo, né? Qual medida processual cabível quando a gente tem uma incompetência territorial? O empregado trabalhava em Vitória, no Espírito Santo, ajuizou reclamação trabalhista onde? Em São Paulo. Onde ele deveria ter ajuizado? Vitória, Espírito Santo. Qual medida processual cabível? Apresentação de exceção de incompetência no prazo de 5 dias. Aqui, talvez, não você procurasse uma palavra-chave, você não ia saber. Tinha que lembrar da linha do tempo, quando o empregado ajuiza uma reclamação trabalhista num local diverso da contratação, qual medida processual cabível? Qual medida processual cabível? Quantas vezes a gente já fez questão nesse sentido, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aqui eu até esqueci de colocar o artigo 800, mas o artigo 800 fala que vai ser apresentada a exceção de competência no prazo de 5 dias. Letra B. Considerando os interesses do seu cliente, sendo que a sociedade empresária foi citada na data de hoje e a audiência ocorrerá daqui a 60 dias, qual medida jurídica deverá ser apresentada de imediato a fim de evitar o deslocamento para São Paulo, justifique. Tendo em vista que Marcelo trabalhava em Vitória, Espírito Santo, a reclamação trabalhista deveria ter sido ajuizada nessa cidade, de acordo com o artigo 651 da CLT. Para evitar o deslocamento para São Paulo, a sociedade empresária deverá apresentar a exceção de incompetência no prazo de 5 dias, de acordo com o artigo 800 da CLT. Provavelmente a banca, se você colocou daqui em diante, ela vai pontuar, porque ela perguntou qual é a medida cabível. Tá? Aqui foi só mesmo para explicar e introduzir o assunto. Para ficar mais bonitinha a resposta também, mas o importante é você falar que era exceção de incompetência. Próxima questão. Qual tese jurídica a ser sustentada acerca da improcedência do pedido de indenização por dano moral? E qual medida processual a ser adotada de modo a fazer com que o recurso pertinente seja conhecido e julgado? Então, aqui que é a tese e aqui a medida processual. Em sede de reclamação trabalhista, no qual você defende os interesses da sociedade empresária, sua cliente foi condenada em primeira instância. Então, vamos lá, linha do tempo. Reclamação trabalhista, se apresentou a contestação, teve a sentença. Condenando o autor a pagar ação por danos morais em decorrência de exploração de imagem, pois o uniforme estampava logomarcas de fornecedores da empregadora. Tá certo? Não, né, gente? O empregado pode usar a empresa que determina as vestimentas, inclusive com as logomarcas que ele quiser. A ação for ajuizada em 31/4/2022, tendo certo que o contrato durou de 7/7/2018 a 20/12/2021, ou seja, após
a reforma trabalhista que inseriu um artigo dizendo explicitamente que não é devido nenhuma indenização nesse caso. Você apresentou recurso pertinente no 9º dia útil após a publicação da sentença. Xiii! Porém, este teve seu segmento negado sob alegação de intempestividade. Mas ocorre que o recurso era tempestivo. Por quê? Pois o último dia do prazo foi um feriado nacional, ou seja, não é dia útil, o que não foi observado pelo juízo de origem. Diante disso, à luz do que dispõe a CLT, responde e tenta a seguir. Primeiro, olha o que a banca faz, né? Você apresentou recurso pertinente no 9º dia útil. Se é feriado, meu filho, não é dia útil não, FGV. Mas vamos lá. A gente tem que tentar pensar assim, o que a banca quis de mim aqui? Né? Então, vamos lá, o que a banca quis de você aqui? Interpôs o 9º dia. Só que o último dia do prazo era um feriado, ou seja, não era dia útil, não é computado esse dia, por ser um feriado nacional. Ou seja, o recurso era, sim, tempestivo, então. E aí, qual que é a medida processual cabível? Está perguntando, não, isso aqui já é para a segunda. Letra A, qual tese jurídica a ser sustentada acerca da improcedência do pedido de indenização? O que você vai alegar lá no seu recurso ordinário, quando você está recorrendo a essa sentença? Então, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui para o linha do tempo. Recurso, sentença, aí interpôs o RO no 9º dia. E aí, desse RO que foi interposto no 9º dia, o que acontece? Ele não foi conhecido, foi negado o segmento, ele não foi recebido pelo juiz. Mas qual que era a tese jurídica que você alegou ali? Bom, você vai procurar por uniformes, por indenização. Procurando por uniforme, você vai chegar sem dificuldade no artigo 456A da CLT, que a gente cansou de trabalhar ele em aula. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Então, é lícita, porque é o empregador quem escolhe o padrão de vestimenta. Então, letra A, qual tese jurídica a ser sustentada acerca da improcedência do pedido de indenização por dano moral? Não há direito a qualquer indenização pela utilização de logomarca no uniforme, pois, de acordo com o artigo 456A da CLT, cabe ao empregador definir o padrão da vestimenta, inclusive com a inserção de logomarcas própria ou de terceiro. Letra B, qual medida processual será adotada de modo a fazer com que o recurso pertinente seja conhecido e julgado. Então, aqui a gente está nessa situação, esse recurso ficou trancado, foi negado o segmento. Qual é a medida processual cabível para destrancar um recurso que ficou trancado? Porque esse recurso ele iria para o TRT, certo? Só que ele ficou trancado aqui, ó, no primeiro juízo, na vara do trabalho. Qual a medida processual cabível para levar esse recurso da vara do trabalho para o TRT? Se você precisa de um instrumento para levar ele da vara do trabalho para o TRT, você precisa de um agravo de instrumento. E aí você procura lá o índice emissivo pelo agravo de instrumento. Mas você poderia também pensar o quê? Bom, o juiz não recebeu o meu recurso, que foi interposto, mas tinha um feriado nacional. Esse juiz ele não trabalhou, ele ficou lá à toa, ele não trabalhou. Então, ele cometeu um equívoco manifesto. Todo mundo sabia que era feriado nacional, inclusive ele. Então, ele deveria saber que aquele 8º dia, aquele último dia não era computado, não era considerado dia útil. Então, a gente está diante de quê? De um manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Tempestividade não é um pressuposto extrínseco, não houve um manifesto equívoco na análise desse pressuposto extrínseco de admissibilidade, então cabe o que também? Embargos de declaração. Sim, e aí embargo de declaração vai interromper o prazo recursal, cabe embargo de declaração nesse caso. Então, vamos lá. Procurando ou por agravo de instrumento ou por embargos de declaração, a gente vai chegar ou no artigo 897b da CLT ou no artigo 897a da CLT. Olha o 897, a linha B. Cabe agravo no prazo de 8 dias.
de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Não foi isso que aconteceu? E dos embargos de declaração. Caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente na sua apresentação, registrado na certidão admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Os dois poderiam responder. Então, como que a gente faz aqui? Na letra B, contra a decisão que nega seguimento ao recurso, é cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 897-B da CLT, uma vez que o recurso era tempestivo. Ou responder de acordo com o 897-A. Diante do manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, cabem embargos de declaração, nos termos do artigo 897-A da CLT. A banca vai aceitar qualquer uma dessas, com certeza. Próxima questão. Qual tese jurídica você deverá desenvolver a fim de afastar o pedido do autor? Então, aqui, tese de mérito. E letra B. Admitindo que a ação teve o pedido julgado improcedente em primeiro grau, mas em sede de acórdão do Tribunal Regional, a decisão lhe era favorável, a decisão que lhe era favorável foi revertida, considerando que a publicação da decisão se deu na data de hoje e não contém vícios processuais, qual a medida processual a ser adotada. Então, ó, linha do tempo. Eu tenho a reclamação trabalhista, foi apresentada a contestação, depois eu tive uma sentença, aí dessa sentença foi julgada improcedente no primeiro grau, mas em sede de acórdão. Como é que eu chego lá no TRT para o TRT proferir um acórdão? Eu tenho um recurso ordinário, e aí esse recurso ordinário foi julgado e foi proferido um acórdão. Do acórdão proferido em recurso ordinário, cabe, proferido pelo TRT, né? De um acórdão proferido pelo TRT em recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TST. Olha a nossa linha do tempo, que bonita, como que ela responde as perguntas. Mas vamos lá para a letra A primeiro. Qual tese jurídica você deverá desenvolver a fim de afastar o pedido? Aqui, ó, a gente resolveu a letra B sem ler o enunciado. Mas vamos lá ler o enunciado. Em sede de convenção coletiva. As categorias profissional e econômica fixaram cláusula que previa direito à garantia de emprego quando o empregado completasse 20 anos na empresa e estivesse há 1 ano se aposentar pelo INSS. A vigência dessa norma coletiva foi fixada em 2 anos, tendo durado de 2019 a 2021. Decorrido este prazo, sem que outra convenção coletiva tenha sobrevindo, um empregado foi dispensado na referida condição. Olha, ele foi dispensado depois, né? Sendo assim, foi ajuizada a ação trabalhista pleiteando os benefícios da cláusula, aduzindo que esta permaneceria íntegra com seus efeitos até outra convenção coletiva substituísse ou revogasse. Essa tese aqui a gente está falando da ultratividade. Epa, sabe escrever ultratividade não, professora? A gente está falando da ultratividade da norma, certo? Diante disso, com base na legislação trabalhista em vigor, na qualidade de advogado, sociedade empresária, responda aos itens a seguir. Eu espero que aluno meu nenhum tenha errado essa questão, porque o quanto que a gente treinou isso. Eu, inclusive, na nossa última aula de questões, eu coloquei uma questão exatamente para te mostrar que a súmula 277 do TST não se aplica mais. Então, pelo amor de Deus, não tenha fundamentado as respostas na súmula 277, porque ela não se aplica mais. É por isso que a gente faz aquela aula das súmulas que não se aplicam mais, súmulas e OJs que não se aplicam mais, porque teve a superveniência de uma lei com o entendimento contrário. Então, a súmula ela não foi cancelada expressamente pelo TST, porque o TST ainda não teve tempo de se debruçar sobre todas essas súmulas para analisar qual que está em contradição com lei ou não. Então, ela vai estar no seu material. Não é porque é culpa do professor que colocou na CLT dele uma súmula que não se aplica mais, ele tem que colocar porque a súmula ela
teoricamente ela está em vigência, só que ela não tem mais aplicabilidade, porque a reforma trabalhista modificou esse entendimento. E você vai procurar pelo quê? Ultratividade. E eu falei, o seu material risca a súmula, porque ela não se aplica mais. Na hora da prova, pode ser que você se esqueça, então risca antes, para não acontecer de você fundamentar numa súmula que não se aplica. A gente já teve no exame retrasado uma galera que foi reprovada porque fundamentou em súmula que não se aplica mais. Então, isso não pode acontecer, tá? Letra B, então, aqui, ó, letra A. Vamos lá, a gente vai procurar por ultratividade. A gente vai chegar, negociação coletiva, ultratividade, artigo 614, parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos. Aquela ali era 2 anos, sendo vedada a ultratividade. O que é ultratividade que o artigo expressamente veda? É quando a gente tem uma norma coletiva que ela perdia a validade, né? E aí não havia outra norma coletiva, como nesse caso aqui da questão. E havia outra norma coletiva, não havia outra norma coletiva que substituísse a antiga. Sindicato das empresas, sindicatos dos trabalhadores não entraram no acordo, não estipularam uma outra negociação coletiva. Não vai, antes da reforma, e é o que fala na súmula 277, se não tivesse a superveniência de uma outra norma coletiva, aquela que perdeu a vigência, ela ia estender a sua vigência até que outra norma substituísse. Agora não tem mais isso. Aqueles direitos assegurados na norma, eles só valem enquanto a norma tem vigência. Acabou a vigência da norma, não se aplica mais aqueles direitos. Ou seja, esse empregado que se aposentou, que atingiu os 20 anos na empresa, depois que a empresa tinha perdido a vigência, ele tem essa habilidade? Não. Por quê? Porque aquela norma não tem mais vigência. É vedada a ultratividade. Então, como que a gente responde aqui? Letra A. Que tese jurídica você deverá desenvolver a fim de afastar o pedido do autor? O autor não tem direito ao pedido em comento, uma vez que era previsto em cláusula coletiva de negociação coletiva, que perdeu a vigência. E nos termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT, é vedada a ultratividade da norma coletiva. Então, a gente volta para cá. E para ver a letra B. Admitindo que a ação teve pedido julgado improcedente em primeiro grau, mas em sede de acordo no tribunal, decisão favorável foi revertida, considerando a publicação de decisão que se deu na data de hoje e não contém vícios processuais, como de processual cabível ser adotado. A gente chegou aqui, ó, sem palavra-chave. A gente chegou no recurso de revista como? Pela linha do tempo, certo? Cabe recurso de revista das decisões dos TRTs, dos acordos dos TRTs proferidos em recurso ordinário. Por que qual que vai ser a nossa tese aqui? Violou a lei federal, né? Violou a CLT. A gente acabou de ler o artigo da CLT que violou, o artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Então, violação de lei federal, cabe recurso de revista de acordo com a linha C do artigo 896. Mas a banca foi boazinha. Ela não pontuou a linha. Só você indicar o 896, constou lá do gabarito, desculpa, essa informação. Então, artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídios individuais pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Não foi isso? Quando? Só para complementar, para a nossa resposta ficar melhor. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal. Aqui a gente entra com o artigo 614, parágrafo 3º da CLT, que foi violado, ou afronta direta à Constituição. Então, o correto é você citar a linha C. Mas a banca pontuou a simples indicação do artigo 896. A medida processual cabível contra o acórdão é a interposição de recurso de revista, de acordo com o artigo 896-C da CLT, mas se você colocou só o 896, você pontuou. Certo? Bom, gente, é isso. Quanto às questões, nada para questionar gabarito, nada para se revoltar contra a banca. Pelo contrário, agradecer, questões boas, questões que a gente trabalhou no nosso curso. Então, graças a Deus, eu tô tranquila quanto a isso. Mas
vamos torcer, né? Vamos ver, será que vai ser corrigido? Será que não vai ser corrigido? Se for corrigido, muita gente acertou, tenho certeza disso. Qualquer dúvida que você tenha tido, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, assiste e curte esse vídeo, tá? E a gente volta com outros vídeos, sempre tentando ajudar você nessa preparação para o exame de ordem. O que eu puder ajudar, contem comigo. Até já!